Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, o ano de 2025 é muito especial para mim. Eu completei meu 60º aniversário de vida, meu 42º aniversário de conversão, meu 31º aniversário casado com Osana, meu 30º aniversário como pai, meu 29º aniversário como ministro do Evangelho, meu 8º ano na Gileade do José Walter, meu 4º ano como pastor titular dessa igreja. Estou contando os meus dias. Moisés, lá no Salmo 90, escreveu sobre contar os nossos dias. Ele faz a seguinte declaração: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E nesse mesmo salmo, Moisés faz uma oração a Deus. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E vou ser sincero com vocês, assim como Moisés, a cada volta ao redor do sol, eu chego mais perto daquele prazo de 70 e 80 anos. 70 costumava soar antigo para mim. Hoje, parece que estou a menos de 10 anos de distância. Que Deus me dê forças para chegar aos 100 com muita saúde. Mas há um outro homem na Bíblia que também trata desse assunto: Jó. Ele passou por um momento em sua vida de dúvidas, medos e incertezas. Isso foi um período sombrio. Ele perdera tudo, porém, ele também declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No momento de tamanha provação, Jó não quer viver um segundo a mais do que o tempo que Deus lhe designou. Jó sabe que seu Redentor vive e que estará com ele quando fechar os seus olhos nessa terra. Ele está pronto para vê-lo. Essa era a expectativa de Jó. A sua dor se misturava com esperança. O seu desespero se misturava com a piedade. Luto e gratidão caminhavam lado a lado. Viver é isso, amados. E eu quero dizer a você que eu topo tudo o que o Senhor me proporcionar nos dias da minha peregrinação nesse mundo. Acredito que ainda há novas aventuras a serem vividas, novas lições a serem aprendidas, novos insights a serem adquiridos. E eu oro ao Senhor para que eu chegue ao fim deste ano tão forte como quando iniciei. Faço minhas as palavras de Caleb: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair, como para voltar. Essa também é a minha disposição. Chegar ao final de 2025 com este vigor, com este desejo de continuar fazendo tudo com excelência para Deus. Quero estar mais firme e alegre nos caminhos do Senhor do que no dia da minha conversão, apesar dos meus pecados. Quero estar ainda amando minha esposa, mesmo que consciente de quão frágil e delicado é um casamento que honra a Deus. Quero ser mais dedicado ao meu papel de pai, porém sabedor que minha influência sobre a vida das minhas filhas diminui. Contudo, mantenho-me firme como intercessor. E estou mais confiante na minha liderança na igreja, mas entendo o quanto necessito do apoio e das orações dos santos. Estou muito mais consciente da minha total dependência de Deus. E é sobre contar os nossos dias que quero pregar nessa noite. Assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro escrito por Jó, nós vamos ler no capítulo 14, nos versículos 1 a 5. À medida que você encontrar, convido a ficar de pé em reverência ao texto sagrado. Se você não trouxe sua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui na mídia. Diz assim a palavra de Deus: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses? E o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados.
Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Amém. Podem sentar-se, queridos. O capítulo 14 de Jó se insere dentro de um contexto histórico e literário que é essencial para a compreensão dessa obra magnífica que é o livro de Jó. Esse livro é considerado uma das mais antigas narrativas da Bíblia, possivelmente datado de um período anterior à formação da nação de Israel. A história se passa na terra de Uz, que embora sua localização não seja exata, seja incerta, é associada ao Oriente, a leste de Israel. Neste capítulo, Jó, ele continua a sua reflexão sobre o sofrimento. O livro de Jó vai trabalhar essa temática acerca do sofrimento humano, explorando a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Através de uma linguagem poética e profunda, Jó expressa suas angústias e questionamentos sobre a existência e o que acontece após a morte. Essa meditação sobre a morte, queridos, é um tema universal que ressoa em muitas culturas e tradições filosóficas. A maioria das religiões que nós conhecemos, elas tratam do tema da morte. E mesmo que não seja uma coisa usual para se fazer num culto de domingo, mas é importante que nós entendamos que todos nós passaremos por ela um dia, se Jesus não voltar até essa data. E precisamos então estar maduros diante daquilo que enfrentaremos, para as decisões que aqui tomarmos, realmente possam trazer uma herança eterna para as nossas vidas. O sofrimento de Jó não é apenas uma crise pessoal, mas uma reflexão profunda, ampla, sobre a condição humana e a sua relação com Deus. O capítulo 14 não é apenas uma meditação sobre a morte, mas também uma busca por significado em meio à dor e à incerteza da vida. Jó, aqui no capítulo 14, em especial nesses versículos, ele vai nos levar a refletir sobre as angústias, sobre as dúvidas, sobre as dores que todos nós, em algum momento da nossa existência, passamos ou passaremos. As palavras de Jó, inspiradas por Deus, não são apenas uma poesia, são realidade. Lembro de um tempo atrás, em que alguns levantaram-se para dizer que esse livro era apenas uma história de carochinha. Algo que foi enxertado nas escrituras sagradas, uma lenda, uma ficção. Mas, queridos, quando nós nos aprofundamos, quando nós nos deleitamos nas escrituras sagradas, em especial desse livro, nós percebemos o cuidado de Deus para nos revelar, para nos mostrar a sua soberania frente a todas as coisas que envolvem a condição humana. Infelizmente, nós vemos que muitos acabam sendo presunçosos diante daquilo que está por acontecer, até por conta de não crerem numa vida após a morte, de achar que a existência humana limita-se tão somente ao aqui e agora. Mas, quando nós nos debruçamos nesse livro, nós vemos Jó, um homem que conhecia profundamente o sofrimento. Ele refletiu sobre a natureza fugaz da existência humana, e ele revela para nós o senso de urgência para viver o que realmente importa. Nós que vivemos dias aonde tantos levantam a bandeira do prazer, do hedonismo, aonde tantos levantam a bandeira do secularismo, de uma existência sem sentido, do aproveite o aqui e agora, Jó vai nos mostrar a gravidade que essa realidade tem para as nossas vidas. A sua vida, como a de todos, é passageira. Entretanto, como alguém que foi redimido por Cristo, você também é chamado a usar o seu tempo com sabedoria. Daí a exortação de Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Imagine, queridos, a sua vida como uma ampulheta. A ampulheta era um objeto que era utilizado antes da criação do relógio, como nós conhecemos hoje,
para marcar o tempo. Havia uma espécie de um tubo na parte superior, aonde tinha uma porção de terra, que se afunilava e que voltava então a abrir-se na parte inferior. E aquilo media o tempo, à medida que os grãos passavam ali pela parte estreita. Imagine então a sua vida, cada grão de areia representando o momento da sua vida, caindo continuamente até o fundo. Você não pode virar a ampulheta. Você está usando seus momentos para construir o reino de Deus, ou eles estão sendo desperdiçados em distrações mundanas, ou atividades que não te edificam, e que ao contrário afastam de Deus? As suas prioridades são moldadas pela eternidade, ou pelos prazeres temporais? As suas ações refletem fidelidade ao chamado de Deus em sua vida? Você está compartilhando as boas novas de Cristo com urgência, sabendo que o tempo é curto? Em Jó, capítulo 14, versos 1 a 5, nós encontramos 3 fatos sobre a vida, 3 fatos vitais para a nossa existência. O primeiro deles é que a vida é frágil e breve. Jó faz a seguinte declaração nos versículos 1 e 2: o homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Queridos, nesses 2 versículos iniciais, Jó destaca que a vida é passageira, mas não apenas que ela é breve, mas que ela é cheia de dificuldades, que ela se desfaz rapidamente, como uma flor que murcha ou como uma sombra que passa. O ensino é para que vivamos o presente de forma significativa, buscando a Deus e aproveitando cada momento, mesmo diante da certeza da morte. Nós não sabemos quando enfrentaremos a morte. Sabemos que um dia teremos esse encontro. Não sabemos o tempo que teremos pela frente. Para alguns, questão de horas, dias, meses, anos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de um Deus que tem o controle de todas as coisas, e a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos estão nas mãos do nosso Deus. Observe, queridos, a dura realidade apresentada aqui por Jó. Ele diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Você já se deparou com essa realidade, a realidade difícil da vida? E não importa o que você faça, ela continua difícil. A própria palavra declara: no mundo tereis aflições. Todos nós passamos ou passaremos por dificuldades. Você notou que o seu corpo está se deteriorando e você não consegue parar com isso? Por mais botox, por mais cirurgia que puxa daqui, puxa de lá, mas chega um tempo que não há mais o que fazer. É uma lei natural. E Jó está passando por uma experiência difícil, uma experiência de vida difícil, e ele não se vê melhorando. Às vezes nós nos encontramos nessa situação, enfrentando uma dificuldade, e quando esperamos que aquilo seja resolvido, o problema aumenta mais ainda. A luta se torna mais forte, mais intensa. Jó está a derramar as suas queixas diretamente a Deus. E ele, graças a Deus, faz isso. E é em Deus que nós devemos buscar o nosso socorro. É nele que nós devemos colocar todas as nossas preocupações e medos. Mas Jó está lamentando a natureza da vida, as suas inevitáveis dificuldades e o próprio destino de todo homem. A realidade da vida, queridos, é que todos nós cometemos ofensas contra Deus, contra a sua palavra. E essa realidade, quando encarada de frente, nos deixa em uma posição miserável diante de Deus, de um Deus santo, porque erramos, pecamos, nos rebelamos contra o Senhor. Sem a intervenção de Cristo, a justiça exigiria a nossa morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos todos achados em falta. Essa foi a situação de Belsazzar,
rei dos caldeus, nos dias do profeta Daniel. E essa também é a nossa situação. Somos achados em falta. Através das lentes das dificuldades, Jó consegue enxergar a condição humana com clareza. Os fatos concretos da vida humana revelam a sua realidade espiritual. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, o profeta afirma: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías, ele revela a realidade do homem, e ele declara claramente que todos nós somos impuros. Todos os nossos atos estão manchados, estão marcados pelo pecado. Lá em Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo afirma: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Será que você se vê nessa realidade, nessa situação, nessa declaração de Paulo? Queridos, mesmo achado em falta, lembremos-nos que Cristo é misericordioso. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você cometeu algo que você sabe que entristeceu o coração de Deus, o Senhor é misericordioso. E você deve recorrer a Ele em busca de misericórdia, especialmente durante os períodos de dificuldade. Alguns que se afastam da comunhão da igreja, alguns que ficam como que preocupados com o que os irmãos vão pensar. Mas, amados, a igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de tratamento. Quem aqui vem é porque busca a visitação de Deus sobre a sua vida. A solução: Cristo é o teu Salvador. Busque esperança nele, clame por sua misericórdia. Jó anseia pela presença e pela misericórdia salvadora de Deus. Que seja isso que cada um de nós estejamos anelando, buscando, desejando, quer seja nos momentos de alegria, quer seja nos momentos de tristeza, quer seja nos momentos de abastança, quer seja nos momentos de escassez, quer seja nos momentos de saúde, quer seja nos momentos de enfermidade, mas que nós possamos entender que não há lugar melhor estar do que na presença do Senhor. Na sua carta, Judas escreve, no capítulo 1, na verdade só tem um capítulo, versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nós somos instados, nós somos alertados, nós somos exortados a nos manter no amor de Deus, e não debaixo da ira de Deus. Não provoquemos a ira do Senhor, mas o busquemos de todo o coração, enquanto nós esperamos a sua misericórdia, porque um dia estaremos eternamente com o nosso Deus. Há uma história que envolve um grande estadista, um grande militar francês, que é Napoleão. Certa vez, uma mãe procurou Napoleão, pedindo perdão para o seu filho. O imperador respondeu que aquele jovem havia cometido uma determinada ofensa já por 2 vezes, e que a justiça exigia a sua morte. A mãe explicou: mas eu não peço por justiça, eu imploro por misericórdia. Respondeu Napoleão: mas seu filho não merece misericórdia. Retrucou aquela mulher: Senhor, não seria misericórdia se ele merecesse. Misericórdia é tudo o que eu peço. Disse o imperador: bem, então terei misericórdia. E ele poupou o filho daquela mulher. Queridos, essa ilustração revela um pouco de nós mesmos.
O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos admoesta dizendo: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E aqui 3 coisas me chamam a atenção. A primeira delas é que nós devemos nos aproximar ao trono da graça com toda a confiança. Não é com dúvida, não é com medo, não é com incerteza, mas é confiantemente. Mas não somente isso. Ele diz aqui que nós receberemos misericórdia. Quando nós nos achegamos confiadamente ao Senhor, recebemos dele misericórdia. E não somente isso, encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. É o Senhor com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, que supre toda a nossa necessidade. É por isso, queridos, que a misericórdia abre o caminho para a verdadeira esperança e conforto das promessas de Deus. Não somos merecedores. O que nós merecemos é a condenação, é o juízo, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, Ele nos alcançou com o seu amor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 3 a 6, ele faz a seguinte declaração: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quando Pedro escreve essa carta, aquela igreja, aquele povo estava sofrendo perseguição, estava passando por grandes provações. Porém, a palavra de esperança, a palavra que Pedro traz àquele povo, amados, é para incentivá-los a prosseguir, para não esmorecer. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que talvez esteja passando por uma grande luta, um grande problema, é que não se afaste dos caminhos de Deus, mantenha-se firme, crendo no agir de Deus, porque há uma herança guardada nos céus para você, e ninguém, nada poderá tirá-la das suas mãos, porque foi conquistada na cruz do Calvário. É por isso que quando Jó declara, no versículo 2, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Ele está nos mostrando, queridos, que a vida é curta, mesmo que pareça muito longa. Eu, quando tinha meus 15 anos, eu imaginava que eu tinha um mundo pela frente, não tinha medo de nada, não me imaginava incorrendo em problemas, para mim tudo era fácil. Quando a gente é jovem, a gente acha que tem o mundo nas mãos, tem força para tudo, mas deixa chegar nos 60, bichinho, que você começa a sentir as dores do tempo. Meu Deus do céu, só a graça, meu joelho, meu Jesus, toda noite, pregabalina, oh Deus. Queridos, em geral, os homens vivem como se a vida nunca fosse acabar. Contudo, ela findará. Precisamos nos lembrar dessa verdade óbvia, que parecemos ignorar. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 14, encontramos uma pergunta elucidadora. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Assim é a vida do homem. Como nós estamos então gastando o nosso tempo? Como nós estamos investindo o nosso dinheiro, a nossa energia, nossos recursos, nossa família, nossa igreja? Nós vivemos, queridos, em um mundo onde bilhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho. Aqui no José Walter, vidas também são neblina. Elas estão entre nós por apenas um momento e depois se vão.
Eu oro ao Senhor para que neste pequeno tempo que nós temos aqui, Ele nos ajude a fazer fielmente tudo o que nos chamou a fazer. Mas não somente Ele nos chame, que nós obedeçamos o chamado de Deus para a nossa vida. O segundo fato mostrado no texto é que o homem não pode por si só livrar-se do pecado. Jó faz perguntas nos versículos 3 e 4, e a sua resposta é curta e direta. Diz assim: fixas o olhar num homem desses? E trarás a tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? E a resposta: ninguém. Queridos, Jó questiona quem pode trazer pureza da impureza. E a sua resposta é objetiva, direta, crua: ninguém. Isso, queridos, não é possível para o homem. Somente Deus tem o poder de purificar o homem dos seus pecados. Esses dois versículos servem como um lembrete de que não podemos nos livrar do pecado. Não podemos nos afastar dos pecados pelos nossos próprios esforços, pelo próprio mérito. Podemos até deixar de beber, deixar de fumar, deixar de nos prostituir, deixar a imoralidade, a fornicação, mas o pecado não se limita a isso. Há um inimigo que está sempre conosco, indomável, que é a nossa língua. Meu Deus, mentiras, grosserias, palavrões, coisas que às vezes povoam e poluem a nossa mente, às vezes até mesmo alimentamos. Quanto nós precisamos, queridos, de Deus. A natureza humana corrompida não é capaz de produzir santidade por si só, sendo inerentemente impura desde o nascimento. O salmista diz isso claramente: no pecado fui gerado, no pecado concebeu minha mãe. Eu, desde o meu nascimento, eu sei o que é o peso do pecado, até porque também herdamos dos nossos primeiros pais. A incapacidade humana, queridos, de se limpar, aponta para a necessidade de um Salvador, que nesse contexto é Deus. É Deus que purifica o nosso coração pela graça e pela fé em Jesus. Os versículos 3 e 4 devem ser vistos como um convite para buscar a purificação e a criação de um novo coração, algo que somente o Salvador pode fazer. Podemos até tentar transformar o nosso coração de pedra em carne. O máximo que a gente vai fazer é conseguir quebrar esse coração miserável, mas a transformação, o milagre, somente o Senhor pode realizar. Esse trecho, queridos, mostra que a humanidade está sujeita ao julgamento de Deus por causa do seu pecado, ressaltando também o poder de Deus em todo o processo de salvação, desde o início da criação até a salvação do homem. Isso deve nos encorajar a buscar a Deus para a nossa purificação, para a nossa santificação, em vez de nos desesperarmos. Eu sei que alguns ficam como que ressentidos pelo pecado que têm cometido. Meu Deus, de novo errei nisso. Eu disse que não ia mais fazer. Eu disse que não ia mais me dobrar ao pecado. Queridos, é claro que temos que nos esforçar, temos que lutar contra o pecado. Mas é Deus que segura a nossa mão. É Deus que nos fortalece para vencermos todas as nossas batalhas. Lembre-se, a salvação é uma obra divina e não uma conquista humana. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Você foi chamado para ser bênção, mas o fato de você praticar algo, ou deixar de realizar algo, não é isso que vai te salvar. Aquele que nos salva, aquele que nos liberta, aquele que nos cura, é somente a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a salvação não pode ser obtida por meio de obras ou esforços humanos, mas é um dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo afirma:
porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus sabe o nosso coração, a nossa intenção sempre é nos vangloriar, nos gabar. Oh Jesus, eu fiz tantas coisas por ti, tu sabes Jesus, eu preguei tanto, quantas vidas eu trouxe a ti Jesus, quantas pessoas eu abençoei. Queridos, precisamos entender que não é isso que nos leva aos céus. Nós somos chamados pela misericórdia de Deus, para que assim façamos nesse mundo, ser misericordiosos com outros. A libertação da escravidão do pecado, queridos, é alcançada por meio tão somente do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 8, verso 36, a palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo pode nos libertar. Hoje, nós nos vemos numa situação atípica, porque nós somos reféns dentro da nossa própria casa. Colocamos cerca elétrica, colocamos aqueles arames farpados, colocamos vigilância com câmeras, colocamos, se possível, uma vigilância que passe na rua de vez em quando, fazendo aqueles barulhos em cima de moto, que eu não sei se serve para alguma coisa, mas nós vivemos reféns do medo. Homens de bens trancados dentro de casa, e aqueles lá fora. Queridos, aquele que pode nos trazer a verdadeira segurança é o Senhor Jesus, porque quando Ele nos liberta do pecado, nada nem ninguém pode ocupar o espaço que somente Ele tem para as nossas vidas. A morte de Cristo na cruz pagou a dívida do pecado, e a fé em Jesus permite que os indivíduos sejam declarados justos e recebam uma nova natureza. Antes, escravos do pecado, agora filhos de Deus. Antes, totalmente condenados ao inferno, agora herdeiros da promessa do Senhor. Por último, no versículo 5, nos é apresentado o terceiro fato. Deus está no controle. Diz assim o versículo 5: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites para ele. E estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Jó, queridos, está refletindo sobre os limites da existência humana. Ele reconhece tanto a fragilidade da vida, quanto à soberania de Deus sobre a sua duração. Jó entende, queridos, que os dias da nossa existência não são deixados ao acaso. Aquela filosofia do malandro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só serve mesmo para bar. Não serve para a eternidade. Jó entende que os dias da nossa existência, eles estão intrinsecamente entrelaçados no plano de Deus, e nós somos incapazes de exceder os limites do tempo determinado pelo Senhor. O mundo frequentemente tenta nos convencer de que estamos no controle do nosso destino. No entanto, a verdade é que a soberania de Deus reina sobre todos os aspectos da nossa vida. Nós costumamos dizer assim: o Senhor está no controle, mas quem está com as rédeas sou eu. Meu Deus do céu, nós não temos poder nenhum. A única coisa que nós temos nas nossas mãos são os remos que nós precisamos remar, mas quem está no controle da nossa nau, quem está na direção do nosso barco, da nossa vida, da nossa família, da igreja, é o Senhor. Então somente Ele. A Bíblia nos lembra que não podemos controlar nossas vidas. Cada momento é medido por Deus, cada respiração que damos é sustentada pelo seu poder. Daí Jó afirmar no capítulo 12, no versículo 10, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O pastor batista Charles Stanley afirmou: entender que nossos dias nessa terra são contados por Deus, deve nos inspirar a viver com propósito. Devemos valorizar cada momento, pois estamos aqui com um propósito.
Será que nós nos apercebemos disso? Ou será que nós estamos vivendo a nossa vida de uma forma totalmente leviana, descomprometida com Deus, mesmo nos dizendo crentes, cristãos, membros da igreja? Devemos valorizar cada momento, como se esse fosse o último da nossa vida. Jó capítulo 14, verso 5, nos exorta a confiar na soberania de Deus. Os crentes, queridos, podem encontrar conforto em saber que Deus está no controle, mesmo quando a vida é difícil ou incerta. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós somos chamados a confiar no Senhor, não de qualquer forma, mas de todo o nosso coração. Somos chamados a confiar no controle, na soberania de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que tomou o homem do pó da terra, de um Deus que enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos com Ele nos reconciliar. Jó capítulo 14, verso 5, também nos exorta a viver com a eternidade na nossa mente. Esse mundo nos chama a viver com a temporalidade das coisas. Viva o hoje como se não tivesse amanhã. Que o amor dure, que seja eterno enquanto dure, dizia Vinícius. Mas, queridos, não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus, queridos, é nós vivermos com a eternidade na nossa mente. Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Salomão diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Querido, saber que nossos dias estão contados deve nos motivar a viver com a eternidade na nossa mente, no nosso coração, para assim buscar honrar a Deus com o tempo que temos. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus, quer seja lá no nosso lar, no trato com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, quer seja lá no nosso trabalho, exercendo a nossa atividade profissional, como empresário, como empregado, na faculdade, na escola, aonde o Senhor nos tem colocado. Precisamos entender, queridos, que temos a eternidade pela frente. Mas Jó capítulo 14, versículo 5 também nos exorta a buscar a vontade de Deus. Devemos buscar entender a vontade de Deus, mas não apenas conhecê-la, obedecê-la, aplicá-la à nossa vida, sabendo que Ele estabeleceu um limite para os nossos dias. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender que há uma ordem, não é a ordem estabelecida pelo mundo, não é a ordem estabelecida pelo diabo, mas é a ordem estabelecida pelo Senhor: buscar a Deus em primeiro lugar. Jó capítulo 14, verso 5. Nos exorta a crer no controle de Deus sobre a morte. Deus tem a autoridade suprema sobre a morte. Eu sei que a morte nos amedronta. Eu sei que a morte nos preocupa. E quanto mais o tempo passa, mais isso nos inquieta. Ou quando nós estamos passando por uma aflição envolvendo alguém da nossa família, alguém muito próximo, que está numa situação difícil, delicada, o tema da morte acaba sendo recorrente. Mas, queridos, entendamos que Deus determina um tempo, os nossos dias, e tem o poder de dar e tirar a vida. A autoridade de Deus sobre a morte é um reflexo da sua soberania. Mesmo na morte, a soberania de Deus é evidente. A morte não está fora do controle de Deus. Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor usa a morte para realizar a sua vontade e para trazer a glória para si mesmo. Podemos sim confiar na soberania de Deus. Podemos sim confiar em Deus na morte, que a morte é uma demonstração de fé em seu controle soberano. Lá em Romanos capítulo 8,
Verso 28, a palavra do Senhor diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo, conforme os seus propósitos. Deus, Ele tem poder sobre a nossa vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Jó capítulo 14, versos 1 a 5, serve como um aviso. Você não tem tempo infinito para tomar sua decisão por Cristo. Se você ainda não fez de Jesus Salvador e Senhor, as palavras de Jó são chamado para você para um despertamento. A vida, amados, não é aleatória, ela é determinada por Deus. O nosso tempo nessa terra é breve. Jó não tem a intenção de assustá-lo, de amedrontá-lo, mas de tirá-lo do seu comodismo com o pecado. Aos poucos, queridos, a gente vai se acomodando com a mesmice, vai achando natural o pecado que temos cometido, ou que estamos cometendo. Imagine que você está em um trem, avançando em direção a um penhasco. O condutor avisa para você puxar o freio, mas você hesita, presumindo que ainda há tempo. Ainda há tempo até o precipício. De repente, à beira do precipício está à sua frente, e já é tarde demais. A vida sem Cristo, queridos, é assim. Deus está lhe oferecendo um freio, a oportunidade de escolhê-lo. Não espere até ser tarde demais. Lá em Josué, no capítulo 24, verso 15, depois que o povo havia tomado posse da terra, Josué, aquele que havia sucedido a Moisés, ele reúne todas as tribos, e aí ele faz a segunda declaração: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você deseja servir? Não se engane, achando que você pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus, ao mundo e ao Senhor, ao pecado e ao eterno. Não, Deus lhe dá a escolha, porém a decisão é urgente. A vida, queridos, ela é passageira, mas também é preciosa. Não é preciosa por conta do valor que nós mesmos tenhamos, mas ela é preciosa porque ela foi conquistada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada momento da nossa existência é uma dádiva, é uma oportunidade de nos voltarmos para Deus, de servi-lo e glorificá-lo. Seja você crente ou não, a questão continua sendo: como você passará os dias que lhe foram dados? Você tem contado os seus dias? Você tem olhado para a sua vida, para a sua existência, e sentido vazio, de que poderia fazer mais e melhor? Lembre-se, Jesus está chamando você a um novo tempo, a uma nova história. A hora de decidir é agora. Não há como adiar essa decisão. O tempo é hoje. Qual a sua decisão?